Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos na divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando, nossa série que a gente começou ontem, do reino humano contra o reino divino, porque o divino nunca é contra o reino humano, Então, a gente, às vezes, me perdoe se eu falei alguma coisa assim, ao inverso, troquei no último vídeo, Mas é assim, é o reino humano contra o reino divino, E a gente tentando compreender o que Deus quer nos ensinar referente a isso. Então, a gente está aqui de todo o coração, E hoje a gente vai colocar, então, um trecho da filósofa, o que ela explica sobre o que é, o antropocentrismo, o humanismo, gnosticismo. Vamos ver, o que a gente pode aproveitar desse conteúdo dela. Tem uma parte que ela fala que eu não concordo com ela, mas depois ela tenta corrigir. Que ela fala assim, uma velhinha, que toda igreja você encontra uma velhinha que fala que Jesus está no seu coração, que isso é anticatólico. Então, só nisso que ela não entende nada sobre a divina vontade, com certeza não tem esse conhecimento. E ela fala que é errado, que é anticatólico a velhinha ter comentado que Jesus está no seu coração, Tem gente que tem uma ideia errada disso aí. Jesus está sim no nosso coração, tanto que ele fala isso muito no livro do céu, A Nossa Senhora fala nos 31 dias com Maria, as orações que ela dá para às vezes pedir para que ela fique no nosso coração, Então eles não entendem essa parte sobrenatural, de que Jesus na Eucaristia, ele é humano na Eucaristia, que a presença dele é uma presença real, eucarística, que entra dentro de nós, e daí que ele começa a habitar dentro desse templo do Espírito Santo que somos nós, que nós somos templos do Espírito Santo. Então dá a entender que a pessoa não está entendendo isso, não sei porquê, mas depois ela corrige falando uma coisa que tem a ver. Então só isso que pegou nesse vídeo dela. Fora isso, eu acho que o resto dá pra gente aproveitar bem. Então já tô avisando pra vocês sobre isso. Espero que a internet funcione aqui pra gente poder ouvir certinho, não falhe, Tá no Facebook esse vídeo, então vamos processar. Estranho, não quer. Vamos lá, gente. Vou atualizar aqui para ver se vai. E como nós vamos falar de antropoteísmo, quer dizer, da religião do homem, Anthropos em grego é homem, e o teísmo, theos, é Deus, antropoteísmo é a religião, o homem que se faz Deus, a religião do homem que se faz Deus.
Então, essa visão humanista, quais são as consequências dela? A gente começa a perceber uma bipartição nessa visão. Em primeiro lugar, alguns vão considerar o mundo como o lugar do bem absoluto. É neste mundo que eu devo procurar toda a minha satisfação. Eu devo procurar viver de um modo em que nada me constranja, nada me limite, nada me tire todo o prazer que eu possa ter. Então, é exatamente a mentalidade do carpe diem. Só é mal no mundo aquilo que evita que eu tenha todo o prazer, que eu tenha todos os meus desejos satisfeitos, mas o mundo me basta. Eu devo procurar todo o prazer no mundo e o mundo me basta. A outra atitude vai ser, porque evidentemente só as pessoas muito cegas, pouco inteligentes ou muito pouco reflexivas é que vão se manter nessa convicção de que o mundo basta. Pessoas mais capazes vão perceber a fragilidade das coisas do mundo. Transitoriedade. A transitoriedade. Ainda que existisse alguém que pudesse ter todos os bens todo o tempo, ia morrer. Então, há uma segunda posição que essa tentativa frustrante de tomar o mundo como absoluto conduz a uma espécie de desespero, a um ceticismo e, por fim, a revolta. Como é que as coisas têm limite? Como é que eu não posso ter todo o prazer o tempo todo? Esse universo que se nega a mim, que me põe limites, que me traz problemas, em que todo bem acaba se terminando em alguma espécie de mal. De morte, né? Pelo menos com a morte, já é muito difícil alguém que tenha todos os bens sempre até a morte, mas pelo menos com a morte tudo acaba. Então esse universo é mau. Esse universo ele é condenável. Bem, então, a primeira consequência da atitude humanista diante da criação, da atitude humanista com relação à rosa, digamos assim, é isso. Um apego excessivo, por um lado, uma tendência para revolta, por outro lado. A segunda consequência, que vai vir daí, é o desejo de corrigir essa deficiência do mundo. Então, alguns vão julgar o seguinte: o homem, pela sua razão, pela técnica, pelas descobertas científicas, o homem vai conseguir corrigir as deficiências do mundo. Doenças. As doenças, tudo isso. Até recentemente, quando se falava dessa questão de clonagem, um dos especialistas disse: o nosso objetivo é a vida eterna. Claro, porque de todos os males, o maior mal é a morte. A tentativa de vencer a morte pela ciência. A tentativa de vencer a morte pela ciência. E a gente vê, não é, toda essa tendência moderna para o rejuvenescimento, o abandono completo de qualquer ética, esse negócio das células-troncos, da gente matar seres humanos para dar continuidade à nossa vida. Para outros seres humanos que simplesmente são mais fortes, né? Quer dizer, porque o ser humano que é destruído é um ser humano indefeso. Então, abandono de toda a ética para continuar a vida natural, etc, etc. E mil coisas que a gente vê. A recusa da morte, né? Me contaram de velórios nos Estados Unidos, em que o morto é colocado sentado como se estivesse num coquetel. E até uma coisa muito mais... Peraí, como é que é? Colocam o morto sentado como se ele estivesse num coquetel, entendeu? Como se fosse a última cadáver? Festa. O cadáver. E essa tendência que a gente vê no nosso mundo para eliminar rapidamente o cadáver.
não é? A cremação, os velórios que se fecham às 8 da noite porque a família está cansada e no dia seguinte cedinho se faz a cremação, todo esse escondimento da morte, não é? Vamos nos livrar rapidamente dessa marca da nossa limitação e da nossa miséria. E que a morte sempre, ela fecha algo muito objetivo, né? A morte é um dado que ninguém nega, e a pergunta que fica, que é o que vem depois, o que vem depois, a resposta é uma só, né? Passou para o outro lado, alguma coisa acontece e é uma coisa só que pode acontecer. Claro, uma coisa só. Então ela fecha assim muito assim a questão traz muita reflexão da morte. Até vendo os comentários na internet com a morte súbita do professor Orlando, uma pessoa comentava, né, como assim uma morte de uma pessoa que era de certa forma conhecida deveria fazer com que muitas pessoas começassem a pensar também na morte. Exato, Enfim, que... Bom, mas então, voltando, essa primeira posição vai ser uma posição que vai gerar a utopia. A razão humana vai vencer os males. O mundo está mal ordenado, mas o homem vai ser capaz de reordená-lo, de fazer um mundo em que se elimine os males, se elimine a doença, se elimine a morte, se elimine o conflito, se elimine a guerra, e nós vamos poder ser absolutamente felizes neste mundo aqui. A utopia é a palavra consagrada por causa da obra de São Tomás Moros, que não ficou santo porque escreveu a utopia, tout au contraire, mas a utopia marxista não é outra coisa. Uma tentativa de ordenação do mundo para eliminar o mal do mundo. Por outro lado, uma segunda tendência é vendo principalmente o mal do mundo, o limite, pela revolta, e que como justamente o limite nos vem, sobretudo, do tempo e do espaço, quer dizer, daquilo que em nós é material, ver na matéria o mal do mundo e considerar que o que seria desejável, o que seria necessário, seria eliminar essas limitações da matéria e procurar, através do misticismo naturalista, através da magia, a libertação dos espíritos de tudo aquilo que é limitação material. Então, se a gente quiser resumir toda essa questão da posição do homem dentro do universo, nós temos a posição correta, que vê no universo uma manifestação de Deus, uma imagem de Deus, um vestígio de Deus, que considera então o universo como uma escada para o conhecimento de Deus, mas que reconhece os limites das criaturas, que percebe que é preciso cada vez mais renunciar à criatura para ir subindo essa escada e amando cada vez mais a Deus. Por outro lado, nós vamos ter, quando não há essa posição correta diante da criatura, ou a adoração da criatura, que vai conduzir a essa visão utópica do universo, a querer transformar este mundo material com seus gozos materiais, no absoluto que o homem tem que buscar, é a visão utópica. E, por outro lado, aqueles que vão revoltar-se contra o mundo material e considerar que este mundo é algo que tem que ser destruído, que se tem que ser ultrapassado pela mística, pela magia. Então, num primeiro caso, nós vamos ter um racionalismo cientificista, que espera no futuro uma utopia de uma felicidade perfeita nesta terra, e no outro caso, um misticismo destruidor da matéria. Se a gente pensa, por exemplo, nos cátaros, que pregavam o suicídio, e o suicídio, para não usar matéria, devia ser feito por inanição, eles se trancavam e sofriam a endura
até a morte, ou aqueles budistas que cavam um buraco e vão comendo cada vez menos, até que o corpo vai se reduzindo, e a pessoa acaba morrendo de inanição, mas fica muito reduzida, costuma até ser exposta em vitrines. São exemplos muito nítidos, ou aqueles faquires indianos que retalham o corpo, porque o corpo, a matéria, o inimigo, são dois, assim, me parece, exemplos muito claros das duas vertentes em que a negação do universo como escada conduziente ao Criador podem levar o homem. Nessas duas visões, o que nós temos? Uma consideração do mundo como o lugar do absoluto, uma consideração do homem como medida de todas as coisas. E, diz um autor, aquilo que alguém ama acima de tudo, isso é o seu Deus. Essas duas visões fazem do homem o centro do universo. O homem é que é Deus, o homem é que é o absoluto, ele é que é a medida. Então, é uma religião, é a religião do homem, é o antropoteísmo. Bem, mas definida essas duas posições, né, bem claramente, como é que então essas posições errôneas elas se manifestam, né? Quais são assim os problemas fundamentais? Onde é que nós podemos constatar na prática posturas, atitudes perante o mundo que tem como causa todas essas ideias sobre as quais nós viemos discorrendo até agora, ou seja, essa busca desenfreada com relação à criatura, essa gula, né? Essa palavra que a senhora usou bastante, né, para falar essa busca do mundo desmedida, ou essa repulsa. Como ela se manifesta e quais são as implicações e problemas que ela traz para o homem que vive de acordo com essa doutrina, mesmo que de maneira inconsciente? Então, essa tentação, que como nós já vimos, ela vai se bifurcar. O antropoteísmo vai ter duas grandes correntes, uma que é racionalista, a outra que é antirracional, uma que é otimista quanto ao universo material, a outra que é pessimista quanto ao universo material. Ambas são revoltas metafísicas e religiosas. Ambas fazem do homem o único Deus do homem. E por isso nós a chamamos de antropoteísmo. Em ambas, essa revolta metafísica vai apresentar certas características. Em primeiro lugar, uma recusa, uma negação da distinção entre o ser absoluto e os seres contingentes. Para a doutrina católica, Deus é o ser absoluto, aquele cuja existência é necessária. Todos os outros seres, tudo aquilo que é criado, podia existir ou não existir. E tanto podia existir ou não existir, que todo ser criado houve tempo que não existiu. E se a senhora me permite, isso foi explicado pelo professor Lando na primeira aula do Projeto Legado sobre as provas da existência de Deus. Ele explicou isso longamente. Então, ótimo, porque assim fica mais fácil para os nossos alunos entenderem do que é que nós estamos falando. Exatamente. Essa visão, então, que faz o homem ser absoluto, o homem ser Deus, ela recusa essa distinção entre ser absoluto e os seres contingentes. E, por consequência, vai recusar as distinções entre todos os seres contingentes. Essa revolta, então, uma das primeiras características dela é um grande igualitarismo. Tudo é considerado como se fosse igual. Não há escada. Não há ser que é mais ser que o outro ser. Então, a gente vê isso muito facilmente hoje em dia, não é? Em que os animais são valorizados como os seres humanos, às vezes mais que os seres humanos. A gente vê muito poucas campanhas para salvar as crianças
do aborto e vê campanhas enormes para salvar as tartarugas, as baleias, os ursinhos pandas. Há uma identidade, fazem um igualitarismo entre seres humanos e animais, que acaba até havendo uma preponderância para o cuidado que se tem com os animais. E Nosso Senhor disse no Evangelho que não convém dar aos cães o alimento destinado aos filhos. E hoje em dia, quanta gente que não dá aos cães o alimento destinado aos filhos. A gente vê, por exemplo, hoje em dia as pessoas se conversam com as plantas, acreditando que na planta tem um espírito que é, digamos, como se fosse o espírito humano, como se fosse um espírito humano, que é um espírito, e que, na verdade, é o mesmo espírito que habita as plantas, que habita os animais e que habita o homem, e muitos vão também, digamos, cultuar esse espírito nas próprias pedras. Colocam-se pedras nos lugares para que elas emanem a sua energia espiritual. Então há uma identidade, um igualitarismo entre todos os seres do universo, uma negação da escala ontológica, que se manifesta também socialmente. Nós vivemos num tempo extremamente igualitário. Sim, porque se a pedra é igual, se a pedra tem um poder que é como o poder dos homens, um poder de influência, enfim, muito mais tem que ser iguais todos os homens entre si. Então nós vivemos num tempo de um extremo igualitarismo, em que facilmente se considera toda a supremacia, toda a autoridade como prepotência, em que se pretende que, independente dos vários acidentes que o homem tem, porque é claro que, como essência, nós somos de fato todos iguais e os direitos essenciais todos nós os temos iguais, mas se pretende eliminar todo o direito acidental, como, por exemplo, o direito que tem o pai sobre o filho. O pai sobre o filho, mas eu ia dizer, o direito que tem aquele que sabe de ensinar, e aquele que não sabe não tem direito de ensinar. Como o direito que tem o honesto de viver em liberdade, e aquele que não é honesto não tem direito de agir com liberdade. Mas a nossa sociedade teme afirmar qualquer distinção, teme afirmar qualquer desigualdade, até as desigualdades mais elementares, até as desigualdades entre homem e mulher. Repito, não de essência, mas de acidente. Negam-se a desigualdade entre pais e filhos, entre governantes e governados, nega-se toda a desigualdade. A base disso é essa revolta antimetafísica da gradação ontológica. Isso vai chegar até uma identificação entre espírito e matéria. Aqui também seria muito importante citar os textos. Principalmente de Marx até, né? Marx mesmo, mas assim, os românticos, por exemplo, eu acho que é de Schelling, que diz, só existe uma realidade, é a espiritual. A matéria seria uma espécie de, ou uma ilusão, ou uma espécie de, eles chegam a falar nisso, uma espécie de condensação do espírito, cristalização do espírito, enquanto que outros vão afirmar que só existe a matéria. Tem um teórico, acho que é do século XVII, que diz que o pensamento é uma espécie de vapor do cérebro. Então há uma negação da distinção entre espírito e matéria, seja caindo num materialismo, o homem não tem espírito, simplesmente o pensamento é uma mera função cerebral, ou seja caindo num espiritualismo que nega a realidade da matéria. Sim. Acho que essa indistinção entre espírito e matéria pode se ver muito quando as pessoas falam de energia, né? Não é? Então, exatamente. A energia é muito isso. É porque a energia, falam que tem, aquele lugar tem uma boa energia, ou isso
aqui, eu ponho aqui, isso aqui dá uma energia, porque a energia de si é uma coisa material. Mas as pessoas se referem à energia como algo espiritual, como uma espécie de força que age sobre o espírito. Sim. Não é? Alma também, além dessa identificação entre espírito e matéria, uma consequência muito clara é uma negação, uma tentativa de superação das limitações de qualquer tipo. Claro, tem esse lado científico, que procura vencer o mal, vencer o mal do mundo, até buscando a vida eterna, mas há também uma negação do limite do homem, do limite ético, do limite intelectual. Não, nenhuma lei pode ser imposta ao homem. O homem pode tudo o que ele quiser. Nada pode ser proibido. É o lema de 68, é proibido proibir. Não pode existir nenhum limite, de nenhum tipo. Então, seja os limites do corpo, com uma tentativa de superação dos limites impostos pelo tempo e pelo espaço, são assim recorrentes os sonhos de viajar no tempo ou de modificar o tempo. Tem muitos filmes que tratam disso, vão para o passado, modificam o futuro como se o homem pudesse ser senhor do tempo e também do espaço, não é? Todo o sonho do homem não ter limitações espaciais, não é? Até um pouco esse desejo de velocidade, tudo isso tem uma raiz. Nas pesquisas científicas que começam lá no Renascimento, tem essa raiz, essa superação dos limites, não é? E por outro lado, a negação dos limites da alma, seja da inteligência, afirmando que a razão do homem vai poder compreender todas as coisas, ou que contra a razão, através da mística, através de uma absolutização do pensamento, o homem é capaz de compreender tudo. Todas essas coisas que falam da força do pensamento, o pensamento como criador da realidade, o homem como gerador da verdade, e também, ainda quanto à alma, a negação de qualquer limite para a vontade. O homem não pode ser governado por nenhuma lei que lhe diga isto é certo, isto está errado. O homem não pode ser governado por nenhuma lei exterior a ele mesmo. Ele é o absoluto, ele é o criador da sua própria lei. E, por fim, para a gente concluir, uma negação de qualquer causa extrínseca ao universo. O universo é em si mesmo absoluto. Não há nada fora do universo que tenha produzido, que o tenha causado. A negação do Deus Criador, a negação de Deus Pai onipotente. Mas então, professora, já que nós não conseguimos trazer os textos, citar os textos, vamos falar um pouco das manifestações históricas do antropoteísmo. Será que seria possível? Certo, acho que, claro, isso é muito possível e me parece que é muito interessante. Para que as pessoas vejam que nós não estamos tratando de uma hipótese não verificável, sim, mas de fenômenos que de fato ocorrem e que ocorrem historicamente com movimentos muito claramente pertencentes a uma dessas duas correntes. Seja ao antropoteísmo de tendência materialista, que se chama de panteísmo, seja ao antropoteísmo de tendência espiritualista, que se chama normalmente de gnose. O Ladislau Mittner, num livro em que ele está tratando do pietismo, ele diz que é muito difícil distinguir o pietismo de outras manifestações de mesmo tipo, de ideias semelhantes às do pietismo. O pietismo é um movimento gnóstico, é um movimento antropoteísta espiritualista, mas o Mittner então diz que é muito difícil distinguir o pietismo de outros movimentos que ocorreram na mesma época, ou um pouco antes, um pouco depois. E ele então usa uma metáfora, me parece muito interessante, para a gente compreender
as irrupções do antropoteísmo na história. Ele diz que o pietismo, e mais que o pietismo, essa ideia que está atrás do pietismo, essa ideia da gnose, de Deus como estando aprisionado na matéria e precisando se libertar da matéria, parece para ele, essa metáfora que ele usa, como um rio do Cárcio, como um rio cárcico, né? O Cárcio é uma região da Iugoslávia que tem o solo extremamente calcário. Então, o rio vem e o calcário desgastado, se cria uma espécie de cratera num determinado ponto e o rio simplesmente mergulha no subsolo. E continua correndo no subsolo oculto para irromper, às vezes, a quilômetros e quilômetros do lugar em que ele mergulhou. De modo que quem vê aquele rio irrompendo do solo não tem ideia de que é o mesmo rio que a quilômetros e quilômetros dali desapareceu. O Mittner diz que com a doutrina que está por trás do pietismo acontece a mesma coisa. Ela corre oculta na história e, em certos pontos, ela irrompe, ela se manifesta. O Denis de Rougemont, creio que é no L'amour et l'Occident, ele diz a mesma coisa do maniqueísmo. Autores diferentes vão chamar aquilo que nós chamamos de antropoteísmo, que me parece um nome muito bem achado, porque é muito geral. De fato, todas essas doutrinas são doutrinas do homem que se faz Deus. O Denis de Rougemont a chama de maniqueísmo. De fato, os dois princípios vão ser uma característica bastante recorrente nos sistemas gnósticos. Mas o nome antropoteísmo ainda mais é melhor, é um nome mais genérico. Foi o professor que mesmo... O Orlando que forjou o nome de antropoteísmo, porque é isso, é a religião do homem que se faz Deus, seja fazendo da sua carne Deus, seja fazendo do seu espírito Deus. Mas de todo jeito é a religião do homem que se faz Deus. Aliás, essa expressão, o homem que se faz Deus, eu tiro de Paulo VI. Quando no encerramento do concílio ele diz a religião do Deus que se fez homem encontrou a religião do homem que se faz Deus. O que esperava-se um conflito, o que houve? Nada disso. Compreensão. Mas então, o Denis de Rougemont a chama de maniqueísmo, seja fazendo da sua carne Deus, seja fazendo do seu espírito Deus. Mas de todo jeito é a religião do homem que se faz Deus. Aliás, essa expressão, o homem que se faz Deus, eu tiro de Paulo VI. Quando no encerramento do concílio ele diz a religião do Deus que se fez homem encontrou a religião do homem que se faz Deus. O que esperava-se um conflito, o que houve? Nada disso. Compreensão. Mas então, o Denis de Rougemont a chama de maniqueísmo e ele faz a mesma observação do Mittner, que ela vai irrompendo em pontos da história. O Dicionário de Teologia Católica, ele trata das duas correntes, trata até com uma certa confusão. De fato, esses problemas, enfim, foram muito mais estudados recentemente, se compreende um pouco essa confusão, essa certa indistinção que o Dicionário de Teologia Católica tem entre
panteísmo e gnose, ele tem os dois verbetes, o verbete panteísmo, o verbete texto. Quando no encerramento do concílio ele diz a religião do Deus que se fez homem encontrou a religião do homem que se faz Deus. O que esperava-se um conflito, o que houve? Nada disso, compreensão. Mas então, o Denis de Rougemont a chama de maniqueísmo, e ele faz a mesma observação do Mittner, que ela vai irrompendo em pontos da história. O Dicionário de Teologia Católica, ele trata das duas correntes, trata até com uma certa confusão. De fato, esses problemas, enfim, foram muito mais estudados recentemente, se compreende um pouco essa confusão, essa certa indistinção que o Dicionário de Teologia Católica tem entre panteísmo e gnose. Ele tem os dois verbetes, o verbete panteísmo e o verbete gnose, e curiosamente há autores que são citados como expoentes do panteísmo e também citados como expoentes da gnose. Ou seja, eles confundem, fazem uma certa confusão entre os dois fenômenos, que de fato, uma imagem que o Lando gostava muito de usar é que o panteísmo e a gnose são como os dois lados de um mesmo slide. Eles são opostos, mas ao mesmo tempo eles são idênticos. Ou espelho, mãe. Ou o espelho, né? O DTC, então, o DTC, o Dicionário de Teologia Católica, ele faz uma espécie de apanhado histórico, dizendo quais são os sistemas que são panteístas ou gnósticos na história. E então eles começam falando que a alma do paganismo antigo, seja ocidental, seja oriental, quer dizer, tanto as doutrinas fundamentais das primitivas religiões gregas, romanas, enfim, de todos os povos do Ocidente, seja as doutrinas de origem hindu, os Vedas, o Brahmanismo, os Upanishads, o próprio budismo, tudo isso é gnose. Dos gregos, o Dicionário de Teologia Católica fala ainda das doutrinas de filósofos como Heráclitos, Parmênides, Xenófanes e dos estoicos. E o Dicionário de Teologia Católica diz que foi através do estoicismo e do epicurismo que a gnose passa para os tempos cristãos, através de autores já cristãos, mas que vão beber nessas fontes a gnose e o panteísmo. O Dicionário de Teologia Católica vai pôr a nova irrupção histórica do panteísmo e da gnose em escoto-erígena. Eles consideram que tanto o panteísmo da escola de Chartres, do Amaury de Bene e do David de Dinan, quanto a gnose rústica dos beguinos e dos begardos, ela tem toda origem no neoplatonismo de escoto-erígena. O Dicionário de Teologia Católica considera até que foi de escoto-erígena que a gnose passou para a filosofia judaica e para a filosofia árabe. Embora esse conceito seja muito contestado e muito contestável. Essa ligação histórica. Porque o Gerson Scholem, que é um dos maiores especialistas em Cabala, que é a gnose judaica.
é a gnose judaica, mas enfim, que é um dos maiores especialistas em judaísmo, ele fala de uma gnose judaica pré-cristã. E os especialistas discutem onde é que a gnose entra no judaísmo, claro, sempre de um modo secreto, escondido. O rio Cárcico aí correndo sob a terra, né? Fazendo certas como se houvesse dois judaísmos. Como se houvesse dois judaísmos, né? Mas alguns especialistas dizem que eles trouxeram a gnose da Babilônia, outros dizem que trouxeram do Egito. Então, enfim, o Scholem diz que é inegável que há uma gnose judaica pré-cristã, e ele é o maior dos especialistas, né? Então, parece que essa afirmação do dicionário de teologia católica de que o panteísmo, a gnose teriam entrado na filosofia judaica através de um caminho cristão, parece fraca. Muito difícil de sustentar. Muito difícil de sustentar. Na Idade Média, nós vamos ter vários movimentos que têm essa origem gnóstica ou panteísta, e aí na Renascença nós temos uma explosão dessas doutrinas, da divindade do homem. Bom, o primeiro movimento da Renascença é o humanismo. Muito difícil de sustentar. Muito difícil de sustentar. Na Idade Média, nós vamos ter vários movimentos que têm essa origem gnóstica ou panteísta, e aí na Renascença nós temos uma explosão dessas doutrinas, da divindade do homem. Bom, o primeiro movimento da Renascença é o humanismo. E qualquer livrinho de escola diz que a a gnose teria entrado na filosofia judaica através de um caminho cristão, parece fraca. Muito difícil de sustentar. Muito difícil de sustentar. Na Idade Média, nós vamos ter vários movimentos que têm essa origem gnóstica ou panteísta, e aí na Renascença nós temos uma explosão dessas doutrinas, da divindade do homem. Bom, o primeiro movimento da Renascença é o humanismo. E qualquer livrinho de escola diz que a grande mudança da visão medieval para avec un nom était anticatholique. Tudo aquilo que tinha um nome, quer dizer, tudo aquilo que tinha um nome importante, era anticatólico. A gente vê, lendo essa lista do Dicionário de Teologia Católica, que tudo aquilo que tem um nome que é conhecido é gnóstico, é panteísta. Anticatólico. Enfim, então a gente vê que é uma teoria que a gente tem que conhecer bem, dominar bem. Porque, Guilherme, nós vivemos imersos, a Simone de Petrama tem razão, numa época gnóstica, e facilmente
você e eu, nós não queremos destruir a catedral, mas é bem fácil que nós queremos pegar o nosso tijolinho. É bem fácil, tem aquele certo ponto dessa mentalidade que nos convém e ao qual nós queremos aderir. Então, é bem importante que a gente tenha isso muito claro. Ainda que não conheçamos a doutrina explicitamente. Isso, mas não precisa conhecer a doutrina explicitamente, porque nós estamos mergulhados nela. Então, muito facilmente, nós, às vezes, sem querer, vamos aderir a aspectos. Tá dando mais para ver, porque eu acredito que é a parte que vai falar do anticatólico, aquela coisa toda, eu acredito que não é a vontade de Deus que a gente mergulhe nesse departamento. E Jesus já tinha me alertado que Ele não quer que a gente realmente veja isso como algo totalmente errado. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei no primeiro, Ele quer colocar a gente num patamar de entendimento de que Ele nos quer como pequenos deuses. Nós já falamos isso, tá? E no caso dessa realidade, dessa filosofia que eles estão explicando, né, no caso dessa realidade que eles estão conversando, ela vai começar a falar dessa parte anticatólica, mas só que ela não conhece o livro, né, o livro do céu. E o livro do céu são revelações inéditas da Igreja Católica, tá? São revelações extremamente inéditas, né? Que a gente abriu um leque para explorar essa realidade de uma forma nova, que a gente precisa mergulhar em compreender o que Jesus quer dizer com o livro do céu. Porque ele falou claramente, a gente leu o trecho aqui no último vídeo, no primeiro vídeo, sobre nós sermos um pequeno Deus. E ela vai falar que a gente não tem nem Deus no nosso coração, né? Que nem isso pode a gente falar. Então, com certeza tem uma contaminação vinda, né? De um medo da Igreja Católica, de uma prudência muito grande da Igreja Católica em tentar reordenar essa realidade toda que vocês ouviram, né? Que tem na história tá vindo essa realidade de que o homem é o centro do universo e Jesus realmente coloca nesse universo da Terra Jesus como centro. Nós somos os dominadores de toda a natureza. Jesus quer que nós sejamos esses dominadores de toda a natureza. Então, está muito claro no livro do céu. Então, eu li já o trecho justamente para vocês verem antes. Então, se travou é porque realmente Jesus não quer. Quando ele não quer que a gente veja um conteúdo, ele vai travar mesmo, não tem que fazer. Aquela parte que precisava a gente entender, de todo o entendimento que ela colocou, referente ao que está acontecendo hoje, é real, é verdade. Né? Há uma distorção muito grande, então eu vou ler um trecho do livro do céu, que Jesus pediu para mim colocar aqui, que eu não coloquei no slide para vocês, mas está no volume, deixa eu ver aqui qual volume que tá, estou na dúvida se é o volume 1, eu acho que é o volume 1, isso mesmo, é o volume 1, tá? Do dia 14 de setembro de 1899, e tá escrito assim: uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos, mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Ele me disse: amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra, tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. E continuava Jesus: queres tu estar cheia de imensas riquezas, não por um breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequeninas cruzes de cada dia, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, né, por viverem só o bem daqui da terra, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir algo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo a sua despreocupação por tudo o que se refere à eternidade, benignamente lhes levo a ocasião de sofrerem alguma cruz, em vez de
tomá-la, a cruz, como algo bom, eles se indignam e me ofendem. Que loucura humana! Parece que entendem tudo de cabeça para baixo. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias, as maiores aquisições. Estão no sofrimento, nas decepções, nas frustrações que nós temos, que é justamente ao contrário do que ela disse, né? Que o homem ele quer só satisfação, 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 prazer, prazer, prazer. E tudo que vem contra esse prazer, né? É como se fosse um mundo condenável, então não presta, né? Isso que ela quis dizer, a gente viu claramente isso. Então aí Jesus vem falar, parece que eles entendem tudo de cabeça para baixo, porque nos sofrimentos e nas dificuldades que eles encontram, estão ali todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições de conhecimento, de experiência, para poderem, né, fazer as coisas melhorarem na terra. Para ti não deve haver outra mira, senão a cruz. E esta te bastará por tudo. Então, o que ele quer dizer com a cruz? A cruz é o obstáculo que nós temos para nos desafiar e nos fazer, né, buscar a força que vem de Deus para poder passar por todas as dificuldades. E não é algo ruim. Então o homem, ele vê as coisas de cabeça para baixo, distorce. Que quando ele vê um obstáculo na terra, né, que vem atrapalhar o seu progresso, ele fala, não, isso não é bom, isso não é bom, isso é bom, isso é mal, isso que é mal. Isso que é mal, quando alguma coisa vem me atrapalhar, vem me prejudicar. E não vem prejudicar. Toda dificuldade que a gente encontra vem para nos somar. Então, quando acontece uma grande epidemia, como aconteceu, né, em toda a história, cada vez que o homem teve um contato com as epidemias, tudo que foi anotado e conhecido em cima dos estudos que aconteceram em cima de uma epidemia, de uma pandemia, serviu de experiência para a próxima pandemia, para que quando acontecesse, o homem saberia como lidar com aquilo, né? De como, por exemplo, hoje, quando se faz para de fazer a aglomeração, a quarentena, como foi feita, né, na pandemia do Covid, você vê que foi um conhecimento já de outras pandemias que vieram antes. Então, que essa quarentena serviu naquela época para que não acontecesse mais a transmissão pandêmica do vírus. E aí, como não aconteceu dessa vez, a gente percebe claramente que a quarentena não resolveu. Por quê? Porque nesse instante é uma guerra biológica que nós estamos vendo claramente e que nem com quarentena resolveu fazer, né? As pessoas continuam recebendo, a transmissão do vírus continuou normal. E eles dizem que no caso do Brasil, que essa transmissão do vírus é culpa do ser humano, porque várias pessoas não respeitaram e que por causa do governo não respeitar, não dar exemplo, não houve uma quarentena correta, não houve a precaução correta e por isso que nós estamos no Brasil, né, a mais de 500 e tantas pessoas, 1.000 de pessoas mortas. Então, assim, é complexo. Então, a gente entende que o ser humano realmente, eles pegaram em flagrante muitas e muitas pessoas que realmente não respeitaram, né, e começaram, a gente viu casos mesmo, até o próprio, os nossos governantes, a gente viu exemplos deles realmente dizendo, assim, não fazendo questão de usar máscara, mas aí eles tinham toda uma situação de informação complexa que está acontecendo, né, de que a máscara não resolvia, né? Então tem várias pessoas falando que a máscara não resolve nada, que essa máscara está causando mais doença ainda, porque as pessoas não lavam as máscaras, pega a máscara no carro, suja o que estava ali, e aí acaba pegando mais doença ainda e tal. Então tem várias informações trocadas, truncadas, que foram muito convergentes entre essa realidade. Muita gente falando que esse vírus não adiantava nada você precaver, porque estava sendo cuspido, né, de alguma forma na população, estava sendo jogado mesmo, de propósito, para poder matar mesmo, que é uma guerra, e que foi inventado no laboratório para isso. Então a gente tem uma noção de que não é uma guerra, não é uma doença comum, né, que não é uma doença simples, que é realmente uma guerra biológica. Então, e aí esses governantes, tendo essas informações privilegiadas, eles acabam tentando mostrar isso para a população de alguma forma, velada, porque não podem falar claramente, porque senão a mídia vem em cima deles e pode tirar
o mandato deles por causa desse comportamento. Então é muito delicado, e tudo que a mídia faz, ela faz mesmo de propósito para poder desorientar mais a população. Então a gente está numa situação muito delicada, né? Então esse reino humano realmente está muito contra o reino divino, porque Deus, ele está permitindo essa vontade permissiva dele, está permitindo tudo isso que está acontecendo, justamente para a gente começar a fazer questionamentos, para a gente ver, né, aonde que nós estamos indo, em que direção nós estamos caminhando, porque não era para acontecer esse tipo de coisa, não era para gente, né, para estar acontecendo essa guerra, essa terceira guerra mundial de uma ordem totalmente diferenciada, né, que nós podemos considerar que nós estamos numa guerra, né, em âmbito financeiro, em âmbito biológico, né, em âmbito de todos os tipos de uma guerra, né, de ganhar mercado das nossas nações aí que estão querendo ganhar o mercado, querendo, né, tem quem ganhou mais com isso, a gente sabe quem foi, né, que um país ganhou mais com isso, então de lá mesmo que veio o vírus. Então tem toda uma informação que a gente está recebendo aí, e a gente não confia mais em ninguém. A gente está numa situação, e tudo isso é permissivo, Deus permitindo para que a gente possa ficar confuso, jogando contra nós. Jesus falou no livro do céu que ele ia jogar contra nós tudo que nós fizermos, tudo que o homem fizesse ia servir para confundir eles mesmos, né? Que tudo que fizessem ia atrapalhar tudo mesmo. Então é muito delicado o que nós estamos passando nesse tempo. Então ele quer que a gente entenda, e vamos ver o que Jesus mais pode colaborar, né? Pra gente poder conversar aqui. Peraí, deixa eu ver os trechos que eu coloquei aqui, pra gente poder continuar a nossa conversa, que eu já li esses trechos aqui. Vamos lá. Minha filha, quem vive na minha vontade, mantém em si esta vontade divina dominante e reinante. A alma é possuidora, a mantém em seu poder, e embora possua a vontade divina, ela possui em seu poder sua força, sua santidade, sua luz, seus bens. A vontade divina possui a alma e, mantendo-a em seu poder, fraquezas humanas, paixões, misérias e vontade humana estão sob o poder e a santidade inabaláveis da vontade suprema. Então, tudo que toda a nossa realidade humana, tá? Essas fraquezas humanas, paixões humanas, misérias e vontade humana, está tudo sob o poder e da santidade inabalável da suprema vontade. O que isso quer dizer? Tá, vamos lá. Portanto, diante desse poder, eles sentem a vida perdida, tá? A fraqueza se perde, tá? De modo que a fraqueza se sente vencida pela força da imensidade lançada. Então, você, no caso, como eu vou formar as pessoas aqui na minha comunidade para poder entender isso? Vem uma porção de pessoas falando para mim, no caso ontem veio uma pessoa, hoje mesmo uma pessoa veio falar para mim, olha Aline, eu sofri muito na minha infância, sofri muito, fui muito maltratada, tudo mais, e isso eu carrego dentro de mim. Aí eu peguei e falei para ela assim, olha, essas coisas não devem ser usadas, né? Todo esse sofrimento que você teve não deve ser usado por você como algo assim que veio trazer mal, mas sim é aquela cruz que veio trazer para você uma santificação, uma cura, na verdade, uma força para você poder suportar novos obstáculos à frente. Você tendo passado por uma dificuldade na infância, veio de uma certa forma aquela dificuldade te fazer mais forte, te fazer mais, capaz de suportar coisas lá na frente e fazer escolhas muito melhores, bem feitas, por causa de ter passado por essa carência, te fez mais forte. Então nenhum mal que te acontece de uma certa forma tem o poder, se você desejar, nenhum mal que você sofreu tem o poder de tirar a sua capacidade de poder crescer, de poder avançar. Muito pelo contrário, toda a cruz, ela é uma forma da gente poder, assim, disparar e crescer muito mais rápido, em todas as nossas capacidades humanas. Então, a divina vontade, ela utiliza de toda essa realidade do mal para transformar isso em bem. Então, Jesus, ele deixa muito claro que a cruz, tem um outro trecho que eu coloquei para eles, hoje também, muito interessante. Deixa eu pegar para vocês aqui.
Só um minutinho, é bem rápido. A cruz é o espelho, Jesus disse, a cruz é o espelho onde a alma olha a divindade. E ao olhá-la, retrata seus traços, a mais próxima semelhança com Deus. A cruz não deve apenas ser amada, desejada, mas feita dela uma honra, uma glória da mesma cruz. E isso é o trabalhar de Deus e torna semelhante a alma a Deus por participação. Porque só eu me gloriei na cruz e me fiz uma honra de sofrimento, Jesus disse, e amei tanto isso que em toda a minha vida não quis que ficasse um só momento meu sem a cruz. Então Jesus, ele também utilizou da cruz para conseguir fazer sua missão. Então desde quando ele estava na barriga da mãe dele, ele já pensava na cruz e já lembrava da cruz em todos os minutos. Enquanto ele estava mamando na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo essa semana, a gente meditou. Enquanto ele estava mamando em Maria, ele lembrava do último, né, no primeiro leite que ele tomou, ele já lembrava do último líquido que ele iria tomar, que seria na cruz. Então o tempo todo ele lembrava a amargura da cruz, porque ele estava na terra para poder vencer isso, para vencer essa cruz, para poder através dela conseguir a ressurreição. Então o homem, ele também precisa entender que todas as fraquezas humanas, paixões, misérias e vontade humana dele, que são as debilidades dele, que são as dúvidas que surgem, né, e tudo que ele sabe fazer, como fazer, todo o seu trabalho, né, que está depositado nessa caixa que é a sua vontade, como Jesus diz, está tudo sob o poder e essa santidade inabalável da vontade suprema. Que tudo isso é completado por Deus. Tudo é usado por Deus para o bem da alma, para a santificação da alma, para que ela possa, por participação, se tornar igual a Deus, que é Jesus Cristo, o modelo perfeito da sua divindade, que veio até nós e que nos deu o exemplo. Então Jesus, ele veio até nós e nos deu o exemplo para justamente a gente compreender que o que ele fez através da cruz, nós iremos fazer também. Ressuscitarmos através das nossas cruzes. Então que essa é a vontade suprema, que Jesus tivesse vindo para morrer na cruz. E a vontade suprema também nos permite que nós vivamos na terra, né, vivendo a cruz, carregando cada um a sua cruz. Portanto, diante desse poder, né, da divina vontade, dela usar esse mal para fazer o bem, a gente sente a vida perdida, de modo que a fraqueza se sente vencida por uma força da imensidade lançada. E aí ele diz, eu continuei irresistível do fiat divino. A escuridão se sente vencida pela luz, as misérias de suas infinitas riquezas, as paixões de sua virtude e a vontade humana da divina. Então, o que é isso? Né, esse trecho está bem complexo aqui, foi bem mal traduzido, então eu peço perdão para vocês, né? Mas o que quer dizer? Vamos tentar entender, tá? Mantendo a seu poder, fraquezas humanas, paixões, misérias e vontade humana, então sob o poder e a santidade inabalável da vontade suprema. Portanto, diante desse poder, né, toda fraqueza, paixões sentem sua vida perdida, né? Não tem valor, não tem nada, né? É perdido, entendeu? Sentem essa paixão ruim, essa miséria ruim, né? Essa coisa de você chorar, né? De você chorar por causa da sua fraqueza, perdeu o sentido, porque Jesus usou isso para o bem, né? De modo que a fraqueza se sente vencida pela força da imensidade lançada, do para que você sofreu para trazer um bem para você. Então, todo aquele mal se transformou no bem e você toma consciência disso. Então você perde toda aquela... então não foi tão fraco assim, né? Não foi tanto fraqueza assim, então, tipo assim, né? Eu continuei, então, ligada a esse fiat divino, e toda a escuridão foi vencida pela luz do fiat, né? Pela claridade do entendimento, né? De tudo isso ser algo bom. As misérias foram totalmente também vencidas pelas infinitas riquezas de entendimento e crescimento que a pessoa adquire pelo sofrimento. As paixões, né, pela virtude, da paciência, né, da resiliência que a pessoa adquire quando ela está sofrendo. A vontade humana diante da divina. E a diferença entre quem vive na minha vontade e quem vive apenas a minha vontade, né? Então tem a pessoa quem vive na minha vontade, tem a pessoa que vive na vontade de Deus e tem a pessoa que vive apenas a vontade de Deus. O que quer dizer isso? A pessoa
que vive na vontade de Deus é aquela que faz esse processo de entendimento de que o mal é algo bom. E a pessoa que vive apenas a vontade de Deus é aquela pessoa que aceita viver aquele sofrimento, mas não gostou. Não gostou de ter passado mesmo. Ah, não, Aline, eu não gosto de ter passado. Eu não precisava ter passado por essa humilhação na minha família. Minha mãe não precisava ter me judiado de mim quando eu era criança. Não concordo. Mas paciência, eu tenho que aceitar. Então tá bom, paciência. Eu vou perdoar minha mãe, mas mesmo assim eu fico com aquela coisa, sabe? Ela não precisava ter feito isso. Então, a pessoa que ela não entende que ela, né, que foi algo bom, ela não perdoa de todo o coração a mãe dela e ainda fala obrigado para a mãe, né? Ela nunca vai ter coragem de falar obrigado para a mãe dela, nunca. E no caso, essa a grande diferença, que o primeiro possui a vontade como graça e o outro a mantém à disposição, né, para poder paciência. Tem que ter paciência, tem que aceitar, tem que aguentar, tem que suportar, tem que engolir isso, goela abaixo. Não é do jeito que eu queria que fosse, mas foi, né? Então, o segundo está subjacente, né? E de acordo com a disposição. Tem que aceitar, não tem que fazer. Recebe. E o de possuí-lo, a recebê-lo. A distância como o céu para a terra. Então, a tradução está horrível. Então, vocês me perdoam. Horrível essa tradução. Jesus Cristo, misericórdia. Deixa eu ver se eu acho de onde que é esse trecho. Para poder... E da onde que é? Pra poder eu ver pra vocês. Espera aí. Eu não sei se tá no volume 13. Não sei em qual que tá. Mas tudo bem. Que diferença entre quem vive na minha vontade e quem vive apenas a minha vontade? O primeiro a possui e a mantém à disposição. O segundo está subjacente, ele é submisso, ele tem que aceitar. Subjacente, ele é submisso. Ele tem que engolir, né? E de acordo com as suas disposições, o recebe. Né? De acordo com o que ele aguenta engolir, ele recebe. E de possuí-lo, a recebê-lo. Há uma distância. Então, de possuir, o primeiro que possui, e que entende que aquilo foi uma graça, que até agradece a mãe por ter tratado a pessoa mal, mais ou menos isso, porque aquilo ali foi bom, né? Ela viu o bem daquilo. Essa pessoa primeira que ela vive na vontade de Deus, né? E a outra é a segunda. A diferença entre as duas pessoas, que a outra só engole e aguenta firme aí, tá dizendo aqui, é uma distância como do céu para a terra. É muito grande. A distância entre aqueles que possuem uma imensa riqueza, porque agradece a Deus pela mãe que fez o mal lá, que ela acha, né, que ela passou por aquele sofrimento, ela agradece, ela entendeu que aquilo foi pro bem dela. E aqueles que dia após dia recebem é de absoluta necessidade para eles. Então ela entendeu que foi tudo de bom que aconteceu na vida dela. Tudo que foi permitido por Deus foi bom. Portanto, quem faz minha vontade e não vive é forçado a sentir a fraqueza. Então essa pessoa que ela engole e ela não vive na vontade de Deus, ela é forçada a engolir, né? Então ela continua sentindo a fraqueza dela, ela continua sentindo aquela, eu não gostei do jeito que a minha mãe fez na época que eu era criança, não gosto, não achei justo, não precisava, ela tratou os outros muito melhor do que eu só porque eu era assim, sabe, blá 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 blá. Ela sente as suas paixões, ela sente todos os trapos e misérias que são o kit da vontade humana. Olha que interessante, são o kit da vontade humana. Tal era o estado de Adão antes de escapar da vontade de Deus, antes de escapar da vontade divina. Foi-lhe dado pelo Criador como o maior presente, porque continha todos os bens em um. Ele era o dono. Então, eu só não entendi aqui. Portanto, quem faz minha vontade e não vive é forçado a sentir a fraqueza, as paixões e os trapos e as misérias que são o kit da vontade humana. E esse era tal o estado de Adão antes de escapar da vontade divina. Então ele estava já nesse estado, que é o que eu falo para as pessoas e falei essa semana, que Adão, ele já estava idolatrando a Eva. Ele já estava, sabe, se sentindo sozinho. Ele já estava tendo uma disposição para escapar da vontade divina. Ele estava se sentindo sozinho. Deus estava sempre aparecendo para ele. Jesus fala que sempre eu estava aparecendo, visitando Adão.
Mas mesmo assim, Adão, quando viu a Eva, se apaixonou e idolatrou pela presença da Eva, que era carnal, que era próximo dele ali. E entre a Eva e Deus, né, ele viu um problema ali, né? E aí ele já estava com esse trapo, ele já estava sentindo esse negócio dessa fraqueza, essas paixões, os trapos e misérias da sua vontade humana, ele já estava percebendo isso. Então, por isso, ele estava se dispondo, o que Jesus coloca claramente, ele já estava se dispondo para poder escapar da vontade divina, que foi lhe dado pelo Criador, essa vontade divina, como o maior presente, né? Toda essa solidão que ele estava sentindo já, ele estava sentindo alguma coisa ali, alguma realidade de ter que lidar com a Eva, né? De não saber como lidar com ela e gostar muito dela e querer agradar muito ela para poder ela amá-lo e tal. Então estava toda uma situação nova para ele, né? Depois que ela surgiu. E aí ele colocou Deus em segundo plano e colocou ela em primeiro plano. Então foi lhe dada essa divina vontade e essa situação como o maior presente para ele poder, né, crescer como pessoa, né, em Deus, né, pedir para Deus ajudá-lo nesse momento, né, mas ele deixou Deus de lado. Ele falou, agora é eu que tenho que me virar, né, para resolver isso com a Eva, eu tenho que, né, me agradar a ela, tenho que fazer ela feliz, eu acho que foi para isso que ele me deu ela, eu tenho que ser responsável por ela, tenho que cuidar dela. Mas ele, né, não contou com a ajuda de Deus, ele quis fazer sozinho, né, como a gente está acostumado a fazer sozinho as coisas. Porque continha ele tinha todos os bens em um. Ele era o dono, ele a dominou e se tornou governante dessa vontade divina por um tempo, porque o próprio Deus lhe havia dado o direito de dominá-la. Então ele era o mestre da força, da luz, da santidade, da felicidade deste Fiat eterno antes. Por outro lado, quando ela se retirou, ele perdeu o domínio, a posse, e foi reduzido a receber, não possuindo-a por si própria mais, os efeitos da vontade de acordo com as suas disposições. E quem se encontra em posição só de receber, né, de ter que engolir e aceitar as coisas como são, e não gostar do jeito que as coisas estão se dispondo, é sempre pobre, nunca é rico, porque o rico possui, né, e sabe usar tudo para o bem, né, de si próprio e bem dos outros. Não recebe e está em posição de poder dar aos outros parte dos seus bens. Então, se ele estivesse totalmente dominando a vontade divina, antes do teste ali, né, dele aceitar aquela fruta e comer, se ele estivesse dominando a vontade divina, ele teria poder para ele mesmo se dominar e não comer a fruta, e teria o poder de ajudar a Eva a não comer também. Ou então ele teria corrigido a Eva por ela ter comido. Então ele iria conseguir resolver esse teste, não iria ter caído, né, no teste. Então, para ele ter caído no teste, vocês têm que entender que ele estava numa situação onde ele já estava nessa situação onde a vontade humana dele já estava, né, só em fato de receber e não em posse do dom mais. Então, senão ele não teria caído na sua vontade humana, não teria caído no teste, né, e saído da vontade de Deus. Então, eu sei que a tradução aqui está muito complexa, né, mas aí como Jesus já tem ensinado há muito tempo sobre isso, sobre Adão, já estudei muito isso com Jesus, já conversamos muito eu e Jesus sobre isso, já meditei várias e várias vezes, então a gente já, né, já consegue dominar isso. Me perdoem porque eu devia ter colocado o trecho aqui, mas é fácil eu achar depois para poder informar para vocês, caso seja necessário, né? E se no próximo vídeo eu vou ouvir tudo isso, eu vou ouvir esse vídeo, se no próximo vídeo eu perceber que eu precisava completar ou trazer a tradução de uma forma mais coerente, eu vou fazer, porque tem como eu ver a tradução certinha. Eu só não posso conferir agora porque realmente eu não coloquei o endereço dessa tradução agora e eu estou no meio da gravação, não posso parar. Então vamos continuar. Minha filha, o Criador vai em busca da criatura para depor em seu regaço os bens que ele tirou de si na criação. E por isso dispõe sempre em todos os séculos que haja almas que vão só em busca dele, a fim de que deponha seus bens em quem o busca e quer receber seus dons. Então o Criador se move do céu e a criatura se move aqui da terra para se encontrarem, um para dar e outro para receber.
Sinto toda a necessidade de dar, preparar os bens para dá-los e não ter a quem os poder dar é tê-los inativos, por incorrespondência de quem não se preocupa em querer recebê-los. É sempre uma grande pena, um grande sofrimento, né, para Deus. Mas você sabe em quem eu posso depor os bens saídos de mim na criação? Naquela pessoa que faz a minha vontade, né, que é a pessoa que tem por posse. Porque ela sozinha lhe dá a capacidade, o apreço e as verdadeiras disposições para receber os dons do seu Criador. E lhe fornece a correspondência, a gratidão, o agradecimento, o amor que a alma está obrigada a dar pelos dons que por tanta bondade recebeu. Então, porque dentro dessa realidade em que Jesus vai dar os bens para você, ele vai trazer esses bens através de testes, né? Através de cruzes, através de sacrifícios. Ele não dá nada, né, de graça. Totalmente assim, sem você merecer. Então, essa pessoa, ela já está tão amando o sofrimento, entendendo que o sofrimento é cura, que o sofrimento é evolução, que o sofrimento é superação, que o sofrimento é bens e graças de conhecimento, de aprendizado, de mudança de vida, de virtudes sendo, né, transformadas, e transfiguração, né, dos seus defeitos você transfigura-se totalmente os seus defeitos, as suas fraquezas, suas misérias em coisas boas, né? Você sentiu aquela dor, mas aquela dor que você sentiu, ela te produziu, né, uma experiência que faz você ser muito mais forte para o próximo sofrimento, para a próxima dificuldade. Então você é tão maravilhosamente a amante desse entendimento, você gosta disso e agradece por toda essa responsabilidade, né, por toda essa visão, pela libertação que a cruz te causa, que a libertação que a cruz te fornece de crescimento, de superação e de desafios que você passa por cima, dos muros que aparecem à sua frente, que você quebra eles e passa e consegue ver a luz lá na frente, né? Que você entra num labirinto de escuridão e depois você consegue passar pelos testes e encontrar a saída, e aquele aprendizado, aquela experiência de se dominar, de dominar os seus sentimentos, a sua angústia, a sua aflição, né? De ter esperança, de alimentar a sua esperança, de saber que Deus está com você, está te guiando. Nossa, é delicioso, gente. Né? E a adrenalina que isso causa, né? E a felicidade, o prazer que isso causa de você ter conseguido vencer, como se tivesse um jogo de futebol, que tivesse o maior de todos os, né? De todos o seu oponente, ser o mais forte de todos do campeonato, e você vir e conseguir chegar até a final do campeonato e tá com o maior, com o mais favorito, e você ainda com toda a sua força, com toda a sua garra, você conseguir vencer. E aí chega no final, você fala, uau, meu Deus, eu superei tudo que precisava superar e consegui vencer o maior de todos os oponentes que eu tinha, né? E agora eu estou com a taça da vitória. Uau, não tem coisa melhor para uma pessoa humana do que passar por isso. E o ser humano ama isso. O ser humano ama isso, né? Por isso que ele não pode querer para si que as coisas sejam muito fáceis para ele. Porque se for fácil, ele não vai crescer. Ele não vai se superar. Ele não vai adquirir a capacidade do crescimento que Deus sonhou para ele. Nunca, nunca, nunca vai conseguir. Então é muito maravilhoso o que Deus faz por nós, né? Então o Criador, ele vai em busca da alma para depor, né, no colo dessa pessoa os bens que ele tirou de si na criação para dar para ela, né, de todo o poder, potência de sabedoria, potência de força, potência, né, de beleza, de tudo para essa pessoa. E por isso dispõe sempre, em todos os séculos, que haja almas que vão em busca dele, que vão só em busca dele, a fim de que ele possa depor esses bens em quem o busca de verdade e que tem que passar pelos labirintos dos testes que ele vai pedir e quer receber os seus dons. Então ele quer essas pessoas. Então o Criador se move do céu e a criatura aqui se move da terra para se encontrarem. Um para dar, Deus para dar, e outro para receber. Então eu sinto muita necessidade de dar, Jesus diz. Preparar os bens para dar e não ter a quem poder dar.
é ter inativos por incorrespondência. Ainda mais hoje, gente, que as pessoas é uma geração Nutella, em que as pessoas só ficam com mimimi. Ai, mas eu não quero passar por isso, mas eu não quero passar por aquilo, eu fui traumatizada, ai, eu fui... Gente do céu. De quem não se preocupa em querer recebê-los, é sempre um grande sofrimento. É sempre um grande sofrimento não ter para quem eu dar os bens. Mas você sabe em quem eu posso dar esses bens? Nessa pessoa forte, nessa pessoa que aguenta passar pelas lutas, porque ela sozinha dá a capacidade para Deus de dar. O apreço e as verdadeiras disposições está nessa pessoa para receber os dons do seu Criador. Porque ela aguenta, ela fala, pode mandar bala, eu aceito o teste novo que vai vir, né? Eu estou pronta, seja o que Deus quiser, o Senhor me ajuda que eu te ajudo e vamos embora, né? E lhe fornece a correspondência, a gratidão, o agradecimento, agradece, aprende, conhece, né? E dá o amor que essa alma está obrigada a dar pelos dons que de tanta bondade ela recebeu. Por isso vem junto comigo, Jesus disse, e giremos juntos pela terra e pelo céu, a fim de que deponha em ti o amor que tirei por amor das criaturas em todas as coisas criadas. E tu me des, então, você, Luísa, você, Aline, você, filho da divina vontade, correspondência. E junto comigo ame a todos com o meu amor. E daremos amor a todos, seremos dois para amar a todos. Não estarei mais só, né? Por que ele quer dizer que ele vai estar amando junto com você? Porque você vai ver as outras pessoas sofrendo e você vai ver que as outras pessoas estão sendo castigadas, que as outras pessoas estão passando por cruzes e você vai saber que essas pessoas estão sendo amadas. E aí você vai com Jesus desabafar e ele desabafar com você, mostrando, olha só, tá vendo? Estão tudo sofrendo, estão tudo passando pela pandemia, estão tudo acontecendo isso, mas você sabe para que eu estou permitindo isso e tal. Então essa pessoa tem todo o entendimento e sabe o que Deus está fazendo, que ele está fazendo bem, não fazendo mal para ninguém. E que infelizmente as pessoas não compreendem. Então você vai orar e vai amar as pessoas, vai tentar ajudar as pessoas através da oração, né? Porque você vivendo toda essa realidade com Jesus, você faz parte do sacrifício de Jesus e os bens vão começar a chover sobre as almas de uma certa forma, que é o que ele promete, que quando você sofre junto com ele, quando você está do lado dele na divina vontade, né? Você e ele são a mesma pessoa que sofreu na cruz e que da cruz vai emanar toda essa salvação para as pessoas. Então você, junto com Jesus, assume a vida de Jesus em você, os méritos em você. E aí esses méritos de Jesus, você tem liberdade para poder amar as pessoas e dar às pessoas nessa graça que ele quer derramar, tanto pessoalmente como através das orações que você faz. Então não desista, né? Então vamos deixar por aqui esse vídeo. Vai ter mais coisas, a gente vai continuar falando, a gente vai falar mais coisas, né? Mas deu para ter uma ideia com a filósofa sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Tem aquela parte do amor satânico que a gente ainda vai ver, então no próximo vídeo a gente vai trazer essa realidade e meditar sobre isso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, me perdoe pelos problemas aqui que aconteceram, mas eu tenho certeza que Deus está abrindo, né? Me perdoa qualquer coisa que possa ter passado para você que eu não compreendi o que estava escrito aqui, qualquer coisa, mas é a tradução mesmo. Mas eu entendi já antes, né? Jesus já me explicou, é que eu usando o texto para você e o texto não está em conformidade, dá a entender que eu não estou sabendo, né, dirigir o texto. Mas não é assim. Eu já estudei muitos outros trechos que falam a mesma coisa, o que Jesus é muito repetitivo. E eu já entendi o que Jesus quis dizer. Então, eu tento ajudar, eu trago a minha memória, todo o entendimento que Jesus já me deu, para poder trazer para o texto que você está vendo na sua frente. E aí, como eu estou gravando no OBS não tem como eu pausar a gravação do vídeo. Eu preciso continuar, né, o entendimento até o fim. Então, eu tenho que aceitar essa realidade. Você também tem que aceitar junto comigo que a gente não tem como sair daqui. Mas eu espero que você tenha compreendido, né? E a gente vai esmiuçar. Se tiver perguntas, faz as suas perguntas, que nós estamos aqui para esclarecer. Tudo que precisar, a gente tem material para poder esclarecer. Amém? Fiat, fiat, fiat. Jesus, eu confio em vós, estivemos reunidos. Continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Até mais.